Aleluia, glória a Deus, Shalom de Cristo. Vamos dar continuidade aqui a João 4, que eu fiz 3 lives de João 4. Maravilhoso esse evangelho, abençoe-nos, Senhor. Aí deixa eu já lembrar, se inscreva lá na Eclésia Católica de Cristo no YouTube. Pesquisa lá no YouTube, Eclésia Católica de Cristo, você vai ver minha foto lá. Se inscrevam, para honra e glória no nome de Jesus. Vamos lá ler. Nós estamos terminando aqui aquela conversa que o Senhor Jesus teve com a mulher samaritana. O Senhor Jesus foi lá. Samaria era um restantezinho de remanescente que ficou ali das 10 tribos quando foi destruído pela Síria, 700 anos antes de Cristo vir. E o Senhor Jesus foi lá pregar para eles. E o Senhor Jesus falou: vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E estava falando ali daquelas 10 tribos, ok? E ali teve todo aquele encontro, veio a primeira e a segunda live. E aqui no final fala que o Senhor Jesus foi lá para o samaritano veio, levaram o Senhor Jesus lá para a cidade. Fala que o Senhor Jesus ficou 2 dias com eles, ok? E eles acreditaram no Senhor Jesus, ok? Olha aqui, ó. Aqui essa mulher foi usada para pregar. Esse povo que fica fazendo discriminação de mulher aí, cuidado com eles, ok? E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito, ok? Mas essas pessoas aí que quer proibir a mulher de pregar, eu não tô falando para tomar conta de igreja, para ser pastor, eu não tô nem falando isso, gente. Tô falando de pregar o evangelho, ok? Ensinar o evangelho. As pessoas que querem proibir isso, elas sempre vão arrumar desculpa. Sempre igual uns abençoados que eu conheço aqui na Itália. Que na igreja deles, mulher mal pode cantar. Olha lá se faz uma oração, mas vamos lá. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhes que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias, que é 2000 anos. No meu entender, na minha interpretação, já vi outros teólogos, não, que eu não sou teólogo, já vi teólogo também falando sobre isso, ok? Dos 2 dias, ai meu Deus, minha bolsa aqui. Dos 2 dias, ok? 2 dias que ele ficou em Samaria, com os samaritanos, que significa 2 dias que o evangelho está sendo pregado. 2000 anos que o evangelho está sendo pregado para as nações. E falta pouquinho para completar os 2033 anos. Vamos lá. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo o teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, primeira mulher pregou. Eles foram confirmar. Ok? Pode confirmar, não tem problema. Primeira mulher pregou, eles foram confirmar. Aleluia. E aí viu que realmente era aquele mesmo que a mulher tinha pregado. E aqui eles falam. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos. Eles diziam: porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E naquela época o homem nem conversava com mulher. Aquela mulher ali, ela só conversava com as pessoas porque ela era considerada uma mulher não muito bem vista pelas outras mulheres. Você já entende. Deixa eu ir lá. Por quê? Porque ela já tinha tido 5 maridos, já estava com amante, essa história toda aí. Vamos continuar. Não estou falando para ninguém sair fazendo isso aí não, gente. Cada relacionamento que você tem é um problema que você vai arrumar para a tua vida. Deus nos livre, em nome de Jesus. Ok? Aquela mulher, ela estava tão sofrida, mal amada, nunca encontrava paz, nunca encontrava felicidade, que quando ela encontrou Cristo, foi só maravilha. Tomara que ali ela realmente encontrou um servo de Deus, casou, não sei,
ou se ela continuou sozinha, porque quem está feliz com Cristo também não fica correndo atrás de casamento, não. Quando a pessoa está correndo muito atrás de casamento é porque tem algum problema. Porque eu já estava preocupada, já estava triste, que eu queria casar. E graças a Deus, que Deus me deu meus filhos, eu tenho que agradecer a Deus, encontrei um homem que quis casar comigo, tudo isso eu tenho que agradecer a Deus. Mas chegou um dia que eu não aguentei as provações do casamento. É isso que eu quero dizer, ok? Não é fácil. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia. Ok? Aí o Senhor Jesus ficou ali e depois foi para a Galileia. A Galileia é o lugar que o Senhor Jesus mais permaneceu pregando o Evangelho. Ok? Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Então, havia tido uma festa ao Senhor Jesus, só no ministério dele, ele passou pelo menos por 2 festas da Páscoa em Jerusalém. Só estou falando, eu sei que desde que ele nasceu, eu creio que ele foi, sempre que ele pôde, ele foi. Mas assim, ministerialmente, pregando, foi 2 Páscoas que ele passou ministerialmente, pregando nas festas, porque ele ia pregar, que é onde tinha mais gente de tudo quanto é lugar, ali aconteceu os milagres, mesmo que ele era perseguido lá no templo, ok? Deus seja louvado, só você ler o Evangelho vai ver isso. Então, quando foi na 3ª Páscoa, eles não deixaram o Senhor Jesus pregar. O Senhor Jesus sempre pregava nas Páscoas, preste atenção. Na 3ª Páscoa, eles não deixaram o Senhor Jesus pregar e mandaram o Senhor Jesus para a cruz. Nesse período aqui, antes dele ir para Samaria, tinha terminado uma festa. E aqui fala que ele, quando ele volta, ele vai para Galileia. E chega lá, tinha muita gente esperando ele. Por causa dos milagres que ele tinha feito na festa, ok? Olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus receberam vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Gente de todo Israel e todos os países árabes da circunvizinhança e até gente de Roma que tinha condição, ia para essas festas, ok? Até gente da Europa que tinha condição, ia navio, ok? Vamos lá. Viajava muito tempo, mas ia. Quer dizer, a Itália de Israel não é muito longe, não, gente. É claro que não é logo ali, não. É 3 horas de avião. Então, eu não sei quanto que dava. Com certeza ia dar uns de 10 a 15 dias, uma semana de navio, eu não sei. Vamos continuar. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizeram vinho. E havia ali um oficial do rei. Ele foi para Galileia, no mesmo lugar onde tinha acontecido o primeiro milagre do vinho. Ok, a segunda vez Jesus está em Caná da Galileia. Caná da Galileia era um bairro da Galileia, ok? Onde a água fizeram esse vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo isto que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhes que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Por quê? Porque as pessoas só procuravam o Senhor Jesus atrás de um milagre. Mas hoje também não está diferente não, né? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E ela implorou ali: Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, eu preciso realmente do milagre, eu preciso. O meu filho vai morrer, eu não tenho outra solução. Okay? Algumas palavras eu estou falando, viu, gente? Eu leio o versículo e complemento com palavras minhas. Você tem que entender isso também, para senão vai dizer: onde está escrito? Esse pessoal da onde está escrito, eles são irritantes, porque eles não obedecem à Bíblia e só quer saber onde está escrito. Gente, nós estamos conversando aqui. Quando a gente está conversando, a gente também pode dar as ideias da gente. Ok? Leia a Bíblia, mostra a Bíblia para as pessoas.
Nós estamos cheios de queimada aqui onde eu estou. Algum apartamento aqui, tem uns condomínios em volta, deve ter um apartamento. Deve ter deixado algum ferro queimando. Algum, sei lá, alguma coisa. Mas vamos lá. Disse-lhes o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. Mas ele insistiu. O Senhor Jesus falou para ele assim, ó. O Senhor Jesus aqui no versículo 48 de João 4, o Senhor Jesus fala assim: então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Mas ele insistiu e falou, e aí ele insistiu, meu filho vai morrer. E aí disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. Então insista. Ah, mas Jesus falou isso. Mas insista, clame por Jesus. Ah, mas o pastor falou isso, mas o rabino falou isso, mas o profeta falou, mas o PP falou isso, mas insista, é com Jesus o seu caso. Fala, o próprio Jesus falando e ele está ali insistindo em receber o milagre. Vou lá. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos. Okay? Esse homem tinha servos. O servo desse homem chegou e falou assim: Senhor, o patrão lá, né? Tipo, vamos falar patrão, né? Para não confundir. Patrão, olha, teu filho está vivo. Veio avisar para ele voltar que o filho estava vivo. E ele perguntou: pois a que hora achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre deixou. Então aqui vê-se que era um lugar longe, não era tão pertinho. Okay? Porque o povo que veio chamar ele já estava no outro dia, encontrou com ele voltando. E na hora que o Senhor Jesus falou: teu filho vive, uma febre que era para a morte, não sabemos que infecção que era, mas deixou o menino, glória a Deus e aleluia. Entendeu, pois, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus novamente fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. E finalizamos aqui para a honra e glória em nome de Jesus. Amém. Pai, shalom. Leia o Evangelho de João, que é só bênção. Glória a Deus e aleluia.